assim como Ele tem na sua. Aleluia. Né? Deus tem promessa para cada um de nós. Mas nós precisamos estar no lugar onde o Senhor deseja que nós estejamos, para que essas promessas venham sobre as nossas vidas. Amém? E como o Senhor já falou nessa noite, né? Se nem quisesse deixar aqui, né, completar, eu vou só completar algo, porque Deus já fez. Amém. Né? Deus já trouxe cura, Deus já trouxe libertação, Deus já fez o renovo que Ele precisava fazer na vida de muitas aqui. Aleluia. E como é o texto da campanha, né? Lá no Salmos 147:3 diz, né, que Ele prometeu que Ele iria curar, né, os de coração quebrantado. Aleluia. Então, se aqui tinha corações quebrantados, Deus curou. Glória a Deus. Por que Deus fez nessa noite? Porque Ele encontrou lugar na minha e na sua vida para trazer a cura, a restauração que nós precisávamos. E nós não somos perfeitos. Nós somos mulheres que carregamos, às vezes, uma carga muito grande, né? A mulher, às vezes, ela é coluna da sua casa. Quantos aqui não tem um marido servo ainda? Você pode levantar sua mão? Né? Então, às vezes nós somos a coluna. Aquela que sustenta mesmo em oração, em jejum, buscando pelo marido, buscando pelos filhos. Então, na nossa caminhada, às vezes nós nos cansamos sim, né? Hoje aqui Deus veio tirar o fardo, né? Tirar o que estava cansando você, foi jogado tudo saiu já em nome de Jesus. Aleluia. E eu fui pesquisar o que significava o nome dessa campanha, Mulheres Restauradas. Restaurado, lá no dicionário mesmo, o que é a palavra de restaurado? É aquilo que foi um alvo de restauração. Glória a Deus. Quantas aqui já foi alvo de restauração de Deus? Glória Eu já fui alvo de restauração de Deus. Deus já me viu e já me restaurou. Glória a Deus. Aleluias. Eu trouxe a irmã Alzira aqui e eu falei, Deus, eu não sei por que eu chamei a irmã Alzira. Tem pouco tempo que ela está aqui com a gente. Mas a irmã Alzira, né, passou realmente. O testemunho dela é tremendo, espírito de loucura mesmo, 8 anos. Né? Então, assim, vocês puderam ver um pouco. Mas é serva, e ela é serva, continua sendo serva. Mas às vezes não é porque nós estamos na casa de Deus, que nós estamos no trabalho, na obra, nós não estamos imunes de acontecer. E nós somos humanas, e muitas vezes acontece algo com a nossa irmã e a gente julga. Deus. A gente, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, né? Fulano, largou o marido, traiu o marido, aconteceu aquilo outro. Gente, nós não somos perfeitas, né? Então o testemunho dela é tremendo. Pode sentar, irmãs. O testemunho dela é tremendo. Então, irmã Alzira passou por esse processo de restauração. Eu passei, você já passou, mas não acabou por aí. A palavra de Deus diz que de glória em glória nós seremos transformadas. E nós precisamos dessa restauração todos os dias. E restaurado também significa aquilo que foi recuperado. Então, né, Deus vai lá, recupera e coloca da forma original. Se estragou o vaso, né, se quebrou, se teve rachaduras, né, se passou por algum dano, né, ele é recuperado. Aleluia. E também restaurada significa restabelecida, voltar à sua forma original. Amém? A irmã Alzira voltou para a forma original dela. Glória a Deus. Aquilo que Deus, né, tinha na vida dela. Quando eu vi ela na igreja, eu falei, meu Deus, não acredito que você está aqui. Abracei tanto ela. Falei, Deus fez. Amém. E Deus continua fazendo. Glória a Deus. Mas nós precisamos entender que nós somos barro. Que nós somos formadas do barro. Barro tem alguma utilidade para alguma coisa? Só para fazer o vaso. E nós fomos feitos de barro. E nós somos vaso. Mas aí esse vaso só tem valor se tiver a presença de Deus dentro dele.
Porque um vaso sem a presença não tem valor. É apenas barro. É apenas barro. Então que nessa noite você avalie e já vai pensando na sua vida. Você vai fazer hoje uma autoavaliação da sua vida. Eu estou sendo um vaso com a presença ou eu estou sendo apenas um vaso de barro, sem utilidade no reino do Senhor? Porque nós temos um chamado. Aleluia. Amém? E restaurada também significa, restaurar também significa conserto. Consertar algo que foi desgastado pelo uso. Eu já tenho 44 anos, né? Vou fazer agora. Então eu já tenho muito tempo de uso, né? Quantos aqui já tem muito tempo de uso na obra? Né? Então o vaso, quando ele tem muito tempo, né, vai usando, então ele desgasta. Todas nós desgastamos. Como a irmã mesmo falou, quantas aqui desgastadas, né? Nós nos desgastamos. Mas aí nós temos que parar nas mãos do oleiro para que ele possa refazer aquilo que precisa ser feito. Quantos aqui de nós já passou por um processo de restauração? Aleluia. Quantos aqui tinha algo que se quebrou dentro de si e que foi recuperado pelo Senhor? Aleluia. Amém? Todas nós, acho que se formos abrir a nossa boca para falar, tem algo que se quebrou aqui dentro. Um trauma, uma perda, uma frustração. Mas o Senhor vem e restaura. Quantas de nós aqui já foram restabelecidas a sua forma original? Porque havia perdido a essência da criação, como Deus te criou, como Deus te desceu, te formou, perdeu a essência. Então Deus precisou de ir lá restabelecer a forma original da criação de Deus, a forma como Deus te criou, mas sem marcas, sem rachaduras, sem escuridão, sem anseios, sem medos, sem traumas e sem frustrações. Amém? Quantas de nós aqui já passamos por um conserto por causa do tempo de uso, né? Que vai se desgastando. A gente está aqui para isso mesmo. Nós somos carne. E a nossa carne, ela precisa. Um automóvel, ele anda, mas ele não anda sem você repor a gasolina, sem você colocar água, sem você trocar o óleo, sem você calibrar o pneu. Então assim somos nós, mulheres. Nós também nos desgastamos nessa vida, na nossa caminhada, no dia a dia. Então nós nos desgastamos. E nós precisamos deixar nossa vida nas mãos do oleiro para que ele possa nos restaurar, recuperar, restabelecer, consertar aquilo que quebrou. Amém? Então eu creio que Deus já fez grandes coisas aqui. Amém? E eu quero te dizer que Deus te conhece. Aleluia. Eu não posso ver o que está dentro do seu coração, mas Deus, ele te conhece. E eu quero ler a palavra do Senhor agora. Salmo 139. Aleluia. A irmã Cleonice começou a orar para a irmã lá, né? Falei, ela vai pregar a minha palavra. Mas Deus, você está vendo como Deus, ele está no controle de tudo? Amém. Né? Deus já até deu a palavra aqui nessa noite, né? Porque Deus já estava ansioso em fazer. Deus não esperou para o final, gente. Aleluia. Deus fez antes. Deus tem pressa, porque como a irmã Joselita falou, Ele era e Ele vai vir. E a promessa dele é encontrar uma noiva restaurada. Vasos restaurados. Como diz a palavra aqui, ó, restauração. Deus precisa, Deus tem pressa em restaurar a sua noiva. Aleluia. Por isso que Deus fez e faz grandes coisas, traz cura, liberta, recupera, né, conserta. Coloca a forma original que Ele te criou. Porque Deus não quer ninguém, né, fora da forma. Amém? E Ele sabe de tudo que você já passou. Aleluia. Que você tem passado. E Ele sabe aí do que você vai passar, né? Mas amém. Então Salmos 1 vai dizer assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Você sabe o que é sondar? Sondar, né? Eu fui lá pesquisar, significa
né? Eu chego aqui, eu vou sondar como é que é aqui, como é que é ali. Então eu vou sondar e vou olhar, procurar os mínimos detalhes. Então Deus, ele vem e olha a sua vida e vai sondar a sua vida nos mínimos detalhes. Aleluia. Ele não está longe não, ele está perto. E todos os dias, como o salmista diz, Senhor, tu me sondas e tu me conheces, né? E a palavra ainda diz que Deus procura nos conhecer cautelosamente. Ele nos examina todos os dias, sabe de cada intenção do nosso coração. É verdade. Por isso que o salmista diz que ele sonda e conhece, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quanto trabalho. Obrigada, irmã. E quando descanso. Todos. Quantos dias num dia? Não. Todos. A palavra de Deus diz que todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Então não importa onde eu vá, todos os meus caminhos são conhecidos pelo Senhor. Aleluia. Não é um caminho só. Se eu me distanciar da presença dele, ali fala que ele conhece todos os meus caminhos. Ele sabe o caminho que eu percorro para ir para o culto. Mas ele também sabe o caminho que eu percorro para ir para o bar, para o baile. Então ele sabe. Ele sabe todos os meus caminhos. E nada está escondido aos olhos do Senhor. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Então, antes mesmo de eu falar, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Olha como ele me sonda e ele me conhece. Tu já as conheces inteiramente. Verso 5. Tu me cercas por trás e pela frente, Glória e pões a tua mão sobre mim. Tu me cercas aonde? Por trás e pela frente, e por cima de mim coloca a sua mão. Aleluia. Gente, nós jamais poderemos ficar pensando que nós estamos desprotegidos. Verdade. Que o Senhor não nos vê, não nos guarda. A palavra de Deus diz que Ele conhece todos os nossos caminhos. E que na minha frente pode vir a luta, mas vai bater com quem? Com Ele, não está na minha frente. Se o inimigo vir pela minha retaguarda, quem está atrás, como diz a palavra? Senhor, vai encontrar com o Senhor. E se vir alguma pedra de cima para me atingir, Ele está com a sua mão me protegendo. Deus é maravilhoso em nós. Amém? Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Verso 7. Aí ele questiona, né? Não tem jeito. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderei fugir da tua presença? A irmã orou aqui, né? Aqueles que eram daqui, que hoje não estão aqui. Tem como eles fugirem da presença do Senhor? Eles só estão aqui. Mas eles não podem, como diz a palavra, para onde poderei fugir da tua presença? O Senhor vai, como a irmã falou, o Senhor vai. O Senhor traz, amém? Nós não podemos fugir da presença de Deus. Pois no verso 8 diz assim: se eu subir aos céus, aleluia, né? Lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás, como a irmã Alzira falou, né? Deus estava lá, estava com o espírito de loucura, estava com o diabo falando, mas Deus estava lá. É, Jesus. Olha a palavra aqui, vai indo de encontro. Eu não falei palavra para ela, simplesmente Deus falou comigo, traz ela. Então não tem como. Não tem como fugir da presença do Senhor. E não tem como você achar que Deus esqueceu de você. Porque Ele está. Simplesmente Ele está te vendo. Amém? Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar. Extremidade é lá embaixo mesmo no mar. Aonde ninguém, nem um mergulhador consegue ir. Mesmo se for lá no fundo.
Ele vai estar com você. Glória a Deus. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar só. Amém? Mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Amém? Amém. Eu vou até aqui só. O Salmo, né, ele é grande, tem coisas lindas. Mas aqui eu quero dizer uma coisa. Que o Senhor jamais esqueceu de você. Glória a Deus. Que o Senhor, Ele te sonda e te conhece minuciosamente. Aleluia. Sabe quando você está triste, quando você está chateada, quando você também precisa de um renovo. Porque às vezes a gente desgasta e precisa ser renovada. E Deus vem e traz esse renovo. Amém? Amém. Também eu quero ressaltar que Deus, aqui nos versos 8 e 9, o que o salmista quer dizer para nós? Que Deus, Ele é onipresente. Aleluia. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele consegue ver a luta de uma irmã e a outra luta da outra irmã. E consegue contemplar a vitória da outra. Aleluia. Ele está nos quatro cantos dessa terra. Né? Ele está. Aqui diz que Ele é onipresente. Deus sempre estará com você. E Paulo, né, que foi um perseguidor de Jesus, né? Saulo, que depois se tornou Paulo, um dos maiores, né, pregadores do Evangelho, ele diz na sua palavra: pois nele vivemos e nele nós nos movemos e nele existimos. Tem como viver sem o Senhor? Não tem. Porque nele nós vivemos e nele nos movemos. Se não for Ele, não tem como nós nos movimentar. Né? E nele, por causa dele, nós existimos. Aleluia. Porque você é criação do Senhor. Glória a Deus. Deus te criou e te colocou um propósito nessa terra. Né? A palavra do Senhor diz lá em Mateus: ide e pregai e anunciai o Evangelho a toda criatura. Eu tenho um chamado, você também tem um chamado. Temos dons? Temos. Igual a irmã Joselita, a irmã Jolinda, ela canta em mistério, né? Então o Espírito Santo hoje, né, usou a vida da irmã, mas Deus usa a vida dela sim. Então a gente tem dons. O dela é de línguas e ela fala vários, tá? Hoje aqui ela cantou em africano, mas canta em castelhano, em espanhol, canta francês. Então ela tem vários dons. O Espírito Santo traz os dons de línguas dela, canta, ela fala, mas é algo dela. A outra irmã é intercessora. Então cada uma louva a outra, né? Cada uma Deus distribui dons. Deus tem cuidado com cada uma de nós. Não pense que você é um vaso que não tem utilidade no reino de Deus. Mas no reino de Deus, nós precisamos ser deixadas, ser usados pelo Senhor. Glória a Deus. Tem vasos que às vezes fica aí cheio de poeira, encostado. Jesus. Fica quieto. Para de fazer a função, cumprir o chamado que Deus te chamou. A palavra de Deus que diz que os campos são brancos e precisa de trabalhadores para a obra. Aleluia. Amém. Jesus, Ele está às portas. Glória a Deus. Ainda tem muita gente que precisa ser salva. Aleluia. Tem muita gente que o Senhor ainda quer trazer. Eles já são predestinados, né, para viver no reino de Deus. Mas ainda precisa de alguém lá resgatar a vida deles. Então que nós não sejamos vasos sem utilidade no reino, mas nós sejamos vasos com a utilidade. Porque dele fomos também gerados, né? Aqui lá em Atos, estou finalizando, tá, irmãos? É só para completar aquilo que Deus já fez. Atos, o apóstolo Paulo vai dizer. Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendentes dele. Aleluia. Nós somos descendentes de Deus. Glória a Deus. Assim,
Visto que somos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feitas pela arte e imaginação do homem. Por quê? Porque Deus nunca vai habitar em templos feitos por mãos de homens. Deus escolheu habitar em você. Glória a Deus Deus. escolheu habitar em você. Glória a Deus escolheu habitar em mim. Aleluia. Nós somos a habitação do Senhor. Glória a Nós Deus. somos casa do Senhor, aonde Ele decidiu morar, fazer morada. E Ele precisa deixar ser usado. Amém? Não importa como você está hoje, Deus te vê. Glória a Ele Deus. sabe e conhece os vasos que Ele criou. Amém? E eu trouxe aqui algo para representar. Peraí. Eu trouxe esse vaso aqui. O Espírito Santo colocou no meu coração. Nós somos o que, gente? Vaso, né? Nós somos vaso. Mas, infelizmente, não é lá fora, não. Lá no mundo tem vaso. O vaso está onde? Na casa dele, né? Então, tem muitos vasos hoje quebrados. Ó, muitos vasos quebrados. Feridos, machucados, né? Às vezes por conta de você mesma, por escolhas que você fez que não era para você ter feito. Às vezes machucado e ferido, quebrado por causa de pessoas que te feriram, te machucaram. E quem mais nos machuca são pessoas que nós amamos. Aquele que convive com você todos os dias, aquele que está perto de você, seu marido, seu filho, sua sogra, sua melhor amiga, né? Seu vizinho. Então essas pessoas, às vezes o diabo usa para nos ferir. Então às vezes, né, e muitas vezes, tem muitas pessoas assim, ó. Eu creio que quando nós chegamos aqui tinha vasos quebrados, tinham vasos precisando de restauração, tinham vasos trincados, rachados. Mas Deus, Ele nunca vai consertar suas rachaduras, pegar uma cola e colar. Ele vai te quebrar e te fazer de novo. Glória a Deus. Ele vai te quebrar e te fazer de novo. Lá em Jeremias 18 vai dizer isso. Jeremias 18 vai dizer assim. Deus falando com Jeremias. Vem cá, Jeremias, eu quero falar com você hoje. E ele disse assim: esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Falou com Jeremias: vá à casa do oleiro, e ali você vai ouvir uma mensagem. Oleiro é o trabalhador que faz os vasos. O nome dele é oleiro, né? Eu sou professora. Quem faz vaso é oleiro. Então fui à casa do oleiro, Jeremias disse, e o vi trabalhando com a roda. Alguém já teve a oportunidade de ir na casa do oleiro, de quem faz vaso de barro? Eu já fui. Realmente tem uma roda, assim mais ou menos, tamanho assim, redonda mesmo, é uma roda. Aí tem um motor que fica ali girando na roda. E aquela roda de madeira fica rodando. Ele pega a matéria, o barro, um pedaço de barro, e coloca ali em cima da roda. E com suas próprias mãos ele vai. Se você for olhar, é incrível o trabalho de um oleiro. E é incrível o trabalho que Jesus, o nosso oleiro, faz. Glória a Deus. Glória a Como Deus. que Ele trabalha na nossa vida e nos faz e refaz e faz de novo. Se não tiver bom, Ele quebra e faz de novo. E aí Ele pega aquele pedaço de barro e coloca ali na roda, a roda girando, e com as mãos Ele vai formando. Mas Ele trabalha por dentro. Ele não faz um vaso por fora. É Deus. Ele trabalha por dentro. O oleiro, ele coloca a mão dentro para fazer o formato.
E Deus, para nos formar, para nos trabalhar conosco, Ele coloca a mão por dentro de nós. Aleluia. Porque é o que está dentro que às vezes atrapalha o nosso exterior a sermos o vaso que Ele deseja. É verdade. Por isso que Ele vem e restaura, que Ele cura, né? Então, vamos voltar aqui para a palavra. Mas o vaso, aí tá. Então fui à casa do oleiro e vi o vaso trabalhando com a roda. Vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formando, que ele começa a formar, né? Estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então Deus fez Jeremias ir lá, viu que como que o oleiro trabalha, e ele pôde ver ali. E ele fez um vaso, formou um vaso, mas esse vaso estragou. Então o que ele fez? Aqui a palavra diz: ele o refez, Aleluia. moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém? Amém. Aí eu trouxe aqui outro vaso. Tem alguma imperfeição aqui nesse vaso? Tem alguma rachadura? Tá perfeito, não tá? Olha, e é assim que o Senhor quer fazer conosco nessa noite. O Senhor ele já colocou a mão por dentro de você, Glória já restaurou, né? Já quebrou aquilo que precisava ser quebrado, espiritualmente mesmo. Tinha algo, né? Às vezes na minha e na sua vida que precisava ser quebrado e fazer de novo. Deus quebrou aqui nessa noite. Aleluia. Porque tinha se estragado. O vaso tinha se estragado nas mãos do oleiro. Então ele refez de novo nessa noite. Aleluia. Amém? Aí aqui ele diz, no verso 5, já vou dar um testemunho para finalizar. No verso 5 ele diz assim: então o Senhor dirigiu-se a mim com a palavra. Aí Deus veio e fala com Jeremias, depois que ele visualizou o oleiro trabalhando, o vaso estragou, ele foi lá, quebrou e fez de novo. Então Deus foi lá e falou com Jeremias: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? É, Jesus. Será? Eu sou Israel, você Israel. Jacó, né, quando ele teve a sua vida transformada, né, lá em Peniel, Deus mudou o nome dele para Israel. Quando eu estava lá no mundo, né, Deus me tirou do mundo, me transportou para o reino da luz. Ele mudou o meu nome, mudou a minha história e me transformou povo, nação, como diz aqui, comunidade de Israel. Aleluia. Hoje eu pertenço à comunidade de Glória Israel. a Deus. Você pertence à comunidade de Israel. Você foi resgatada. Amém? E aqui ele fala, Deus fala com Jeremias: não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês na minha mão. Glória a Deus. Aleluia. Ele quebra e faz de novo, né? Ele amassa, ele quebra, ele não conserta não, irmãs. Aqui fala que ele quebra e faz de novo. Glória a Deus. Então nós precisamos Aleluia. pedir ao Senhor, se tem algo aqui dentro de mim que precisa ser consertado, Deus me quebra e me faz de novo. A melhor coisa é estar nas mãos de Deus, é estar sendo trabalhado aqui por dentro, ó, até que nós chegamos à glória de Deus, a perfeição, a plenitude da presença dele em nós. Porque quando nós não deixamos Deus trabalhar aqui dentro, nós não podemos ser um vaso perfeito nas mãos de Deus e usado. Deus não usa vaso quebrado e nem com rachaduras. Deus nunca vai usar. Por isso que você tem que pedir ao Senhor: Deus, me quebra e faz de novo. Porque eu quero ser um vaso de utilidade para o Senhor. Se eu colocar água aqui, vai parar? Se o Espírito Santo vir sobre a minha vida, vai ficar? Não vai, está quebrado, está cheio de rachaduras. Então o Espírito Santo ele vem e ele faz morada e ele usa os vasos que estão assim. Aleluia. Então nós precisamos sempre passar na roda do oleiro.
Deixa Deus passar você na roda. Deixa Glória a Deus, aleluia. Deixa Deus restaurar. Deixa Deus recuperar aquilo que precisa. Deixa Deus arrancar aquilo que precisa. Amém? Amém. E eu quero só dar um testemunho breve, né? Quando aqui o Salmo diz, verso 8, se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Eu vivi um processo de sepultura na minha vida. Nem muita gente sabe disso. Mas eu vivi um processo de estar morta espiritualmente. Eu estava dentro da igreja, assim como muitos aqui estão. Mas espiritualmente eu estava morta. Isso é comum. Isso é comum. Você está ali, você vai para a igreja, volta para casa, vai para o centro de oração, vai para a escola dominical, mas está morta. É, Deus, vai falar. Está morta por dentro. E às vezes isso acontece com a gente nem percebe. A gente vai começando a entrar num processo de desgaste, num processo às vezes de ansiedade, porque muitas vezes você espera o seu marido converter, ele não chega. Você espera o filho sair da droga, ele não sai. Então você fica ansiosa com as preocupações dessa vida. Sendo que não era para preocupar. Era para aprender a descansar. Aleluia. Como diz o Salmo, né? Esconder no abrigo do Senhor e descansar. Sombra do Onipotente. E só que nós somos mulheres. E mulher, ela cansa, ela fadiga mesmo. Por quê? Porque nós fazemos muita coisa ao mesmo tempo. Mas então eu vivi esse processo, literalmente. Eu vivi um estágio de estar na sepultura. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Janeiro, fevereiro, março, procurei um médico. E eu não conseguia dormir, a minha mente não conseguia desligar. A minha mente trabalhava o tempo todo. Eu tinha muitas coisas a fazer. Eu sou professora, sou dona de casa, tenho 2 filhos. Trabalho na obra, né, do Senhor. Líder de célula, então muita coisa. Isso que acontece, gente, conosco. Muitas coisas roubam o tempo da nossa intimidade com o Senhor. E eu, sem perceber, as coisas foram roubando o meu tempo da minha intimidade com o Senhor. Porque o que nos fortalece é a presença, é a intimidade, é todos os dias. Deus criou Adão, colocou ele lá no jardim, o que ele fazia todas as tardes? Ele vinha ter a sua intimidade com ele. Ele vinha conversar com Adão todas as tardes. E quantas tardes, às vezes, que Deus quer conversar com a gente está ocupada? Quantas vezes Deus quer conversar conosco, quer falar com a gente, quer simplesmente colocar a gente no colo e dar um carinho, mas nós estamos ocupadas, nós não paramos, né? Então, eu vivi esse tempo de muita coisa e não prestei atenção. Quando eu fui ver, eu fui dando de mim, dava na minha casa, né, me desgastando, né, assim, serviço mesmo de casa, cuidando de marido. Então eu me dava, mas eu não ia na fonte buscar. Eu me dava e não buscava. Eu me dava e não buscava. E nunca mais, irmãs, eu deixei isso acontecer na minha vida depois. Hoje Deus, ele é suficiente para mim. Glória a Deus. Hoje Deus, ele é prioridade. Não é porque nós estamos na igreja e falar Deus é prioridade. Engano. Tem muita coisa roubando o lugar de Deus na minha e na sua vida. Tem muitas coisas. E rouba sem a gente perceber. Então as coisas, a fazeres, a vida ia roubando. E eu fui, me doava. Eu tive uma célula de mulheres com 27 mulheres. A irmã Elaine ia pregar na célula. Cantava com a gente lá, né, irmã? Até orou por mim algumas vezes, eu cansada, desgastada, né? Eu lembro que você orou uma vez, eu estava assim já. Só que eu não parava. Eu não puxava o freio de mão do carro aqui, eu queria andar com o pneu sem calibrar, eu queria andar faltando óleo e às vezes só com o cheiro da gasolina. Não parava para me dar manutenção, para buscar na fonte, né? Então eu precisava fazer isso, mas eu não percebi. E quando aconteceu, o carro pifou de vez. Acabou a gasolina, acabou o óleo, entendeu? Os 4 pneus arriou.
não tinha jeito de andar, nem de calibrar mais, de trocar os pneus. Então, quando eu fui ver, irmãs, a minha mente ela não parava. Eu estava num nível de ansiedade que a minha mente não desligava. E eu procurei o médico passou um hormônio do sono. E aquilo era igual água. Eu tomei aquilo, melatonina, que você, né, para você dormir. Não é remédio para falar, é hormônio mesmo para dormir. Porque o organismo muito cansado, né, muito que não produz. Nós vamos ficar numa certa idade, a gente não produz vitamina mais, nem hormônio. Então aquilo ali me desgastou. E nada. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Até que eu cheguei a pegar a aula lá em Santa Rosa. 50 quilômetros para ir de moto, 50 para voltar. E um ano antes eu tinha pegado aula em Itabaúna. Era 100 quilômetros por dia que eu andava também. Cuidava da minha casa, cuidava do ministério. Tinha uma célula com 28 mulheres que eu consolidava, que eu discipulava, que eu aconselhava, era tudo eu. Então eu só me desgastando e eu não percebia. Então o ministério é assim. O ministério desgasta. A obra às vezes desgasta. Mas precisa buscar o renovo. Mas precisa parar e ver aonde é que está o problema do carro, né? Então eu fui. Quando eu cheguei lá, fiquei 14 dias, aí estourou uma crise de ansiedade em mim. Eu tive na psiquiatra na quarta-feira. Quando eu liguei para a pastora, eu falei assim, pastora, eu estou assim assado. Eu perdi o controle da minha mente, porque eu não consigo desligar para dormir. Eu perdi o controle das minhas emoções, porque eu só sei chorar. Eu perdi o controle de tudo. Mas Deus permitiu eu perder o meu controle de tudo. Porque aí é onde Ele entrou no controle da minha vida. Glória a Deus. Porque até então eu achava que eu podia fazer tudo, eu podia dar conta de tudo, mas eu podia fazer. E não tinha que buscar na fonte. Mas tem que buscar na fonte. Aleluia. Então eu peguei e liguei para ela e falei, procura um psiquiatra, Val. Isso é desgaste, isso é estafa, esgotamento físico e mental. E eu achava que eu estava com demônio. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Isso é... Uai, eu nunca me vi uma situação dessa, mas eu estou com demônio, vou ligar para a pastora. E aí eu falei, psiquiatra, veio psiquiatra, é médio doido. A gente tem um preconceito com essa palavra psiquiatra. Eu acho que antigamente cuidava mais de doido mesmo. Hoje quem cuida, quem entende disso aqui, o que nós temos é o psiquiatra. O que passa aqui, o que sabe entender o que está aqui dentro, te dar a medicação certa, é ele. Ele é um profissional. Então eu fui na psiquiatra na quarta-feira. Aí chegou lá e só sabia chorar com ela. Chorar. Falei, mas ela não falou nada pra mim. Eu vim embora sem saber o que eu tinha. Aí na quinta, início eu já tinha emagrecido. Irmãos, eu perdi 12 quilos. Eu não conseguia comer. Eu comia 2, 3 garfados. Não descia aquilo. Não descia. A angústia no peito, a falta de ar. Eu já estava numa crise de ansiedade. E Deus, habitando na casa, cadê? Uai, como? Ele vai fazer alguma coisa? Porque, né, o vaso estava trincado, estava cheio de rachadura. Como que ia, né? E eu peguei, e na quinta eu fui piorando, eu não conseguia, eu não tinha força para lavar roupa, eu não tinha força para fazer comida. A minha mãe que foi na minha casa fazer comida para mim, eu não conseguia comer. Então ela ficava, como eu não conseguia comer, eu também não conseguia fazer comida. Então ela cozinhava para mim. E nisso eu perdi 12 quilos. Eu fui adoecendo sem eu perceber. Eu cheguei num nível de sepultura. Por quê? Eu me sentia morta. Literalmente, eu fechava o olho, eu via eu dentro da cova. Cova mesmo. Deitadinha dentro da cova. Então eu me sentia morta. Então eu fiquei quinta, eu fui piorando. Sexta, fui piorando. Quando foi sábado, parecia que era o dia do meu enterro. Acabou pra mim. Aí a minha amiga foi lá pra casa, a Andréia, a Camila, a Andréia pegou a Iana, foi pra casa dela. E eu só... Acabou. Eu tava morta. Em pé, mas morta. E eu estava dentro da igreja, irmãos. Então hoje tem muita gente que às vezes está morta, mas está dentro da igreja. É, Jesus. Está dentro da igreja, mas está morta por dentro. Está só ali, capa de aparência. E líder, eu era líder, eu não tenho vergonha de falar não. A gente tem que ter, como a irmã falou, orar e vigiar. Às vezes jejua demais, mas não ora e vigia. É, Jesus. Jejua demais, mas não ora e vigia. Eu tinha que orar e vigiar mais. Né? E não estava fazendo. Então eu peguei, sábado foi o dia do meu enterro. Estava morta mesmo. Falei, agora acabou.
Aí chegou de tarde, ela levou a Iane para casa dela. Chegou de tarde, meu marido chegou. Aí eu tomei um banho, eu não tinha força. Aí eu joguei um colchão na sala. Eu falei assim com ele, tomei banho, falei assim que cuida do Bernardo para mim, dá alguma coisa ele para comer e dá banho nele, porque eu vou deitar aqui. Ele falou, o que você... Aí deitei. Aí eu levantava com a falta de ar, parecia que ele estava morrendo. Aí eu deitava um pouquinho quietinha, aí vinha falta de ar. Aí eu falei, eu tô morrendo, eu vou morrer. E eu falei, aqui, me leva para o hospital porque eu tô morrendo. Ele falou, o que você tem? Não sei, eu tô morrendo. Nem eu sei o que eu tenho. Eu sei que tá aqui dentro, mas eu não sei o que é. E tá, meu pai foi com o Bernardo, ele pegou e me levou, falou, onde você quer ir? Porque o homem não sabe fazer nada, né? É a gente que faz tudo. Até no dia que eu tava passando lá, me onde que eu queria ir. Eu falei, me leva ao Dr. Gilson. Deus colocou o Dr. Gilson na minha cabeça. Eu falei, Dr. Gilson vai saber o que eu tenho, porque nem a psiquiatra falou o que eu tenho. E eu fui para Baceira Guandu, não conhecia quem estava de plantão, fui para Moraes. Cheguei em Moraes, eram outros médicos, cadê o Dr. Gilson? Não estava lá. Aí já fiquei mais triste, né? Aí fui passar pela triagem. Quando eu cheguei na triagem, que a enfermeira pergunta quais são os seus sintomas, eu já estava com diarreia. Diarreia, a ansiedade era grande, que eu tinha diarreia já, não estava comendo. Peso no peito, falta de ar, e a minha perna ficava assim tremendo. Hoje, quando eu vejo o irmão com a perninha batendo assim, eu falei, ele tá ansiosa. Entendeu? Quem fica ansiosa é assim, né? Tem irmã que tá batendo a perna, mas você pode falar com ela, você tá ansiosa. Vai se cuidar. Eu ficava batendo a minha perninha. Aí ela pegou e falou assim pra mim, você tá muito ansiosa. Olhou pra minha cara, você tá muito ansiosa. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Porque eu, pra mim, quem era ansioso é quem era gordo e que comia muito. Entendeu? Pra mim era, né? Que a compulsão come, né? Gordinho, fica comendo ansioso. Mas eu não sabia que magro também dava. Eu tô gordinho de novo. Ganhei meus 12 quilos de volta, acho que 14. Mas aí ela falou assim, aí eu pedi a Deus, aí o Edivaldo bateu na porta, eu tava na triagem sozinha, nem pra entrar comigo ele entrou. Aí ele botou a cara dele lá dentro e falou assim, Valdirene, doutor Gil chegou ali. Eu só falei assim, foi Deus que mandou. E aí a enfermeira falou assim, você é paciente dele? Eu falei, não, meus filhos são, né? E eu não sou, mas eu tenho plano de saúde, eu queria ser atendida por ele. Ela falou, então vai lá fora e troca sua fichinha pelo plano e fala que você quer ser atendida por ele. Saí, fui no balcão, aí conversei com o atendente, ele falou assim, você espera ele sair e você conversa com ele, você quer ser atendida por ele. Aí eu falei, eu? Não é você que tem que conversar com ele, não, você. Aí eu botei o cartão do plano lá e virei e fui chorar, porque eu só sabia chorar. Eu falei, Edivaldo, resolve aí pra mim, fui chorar. As emoções, eu não tinha controle mais. E aí, só sei que o doutor Jesus me atendeu mais tarde, aí ele perguntou assim, o que você tem? Aí eu comecei a chorar. E só chorava. Ele só falou assim, calma, isso vai passar. Falei que eu tinha um psiquiatra, mostrei o remédio que ele passou, ele já sabia o que eu tinha, mas também não falou nada não. Falou, você vai ficar aqui internado. Aí me levaram para o quarto, procuraram a veia, eu tinha veia, não achava nada, porque eu não comia. Só sei que aí veio a mulher, conseguiram lá, chamaram o outro, achou a veia. Me deram uns 3 comprimidos, acho que igual aos Zira, sossega-leão. Eram 3 comprimidos. Mas aí me deram 3 sossega-leão. E aí eu fui dormir. Aí a mente ligou, acordei. Dormi. Quando foi a terceira vez que eu acordei, irmãs, eu acordei com a minha barriga gelada, que eu fui gelando. Eu acordei, gente, eu vou morrer. Apertei a buzina. E vem a enfermeira e falou assim, calma que vai passar. Botou minhas pernas pra cima e falou, respire, solta, respire, solta. Aí tá, passou, paguei também, não vi nem ela saindo do quarto. No outro dia o doutor Gil chega e falou assim, por cima do óculos, até hoje eu lembro, ele tirando a minha pressão, ele falou assim, você sabe o que você tá tendo? Falei, não, até agora eu não sei. Ele falou assim, você está tendo uma crise de ansiedade, que te gerou uma crise do pânico. Irmãs, não espera uma crise de ansiedade virar uma crise de pânico na sua vida. Jesus. Não espera o problema crescer dentro de você e te levar para uma cova. E te deixar você ficar morta, viva. Não espera. Se você perceber que tem algo errado, Jesus quebra aqui e faz de novo. Jesus. Fala com Deus.
Porque eu falhei. E eu sofri as consequências. E Deus, literalmente, aí fiquei ali, tomei a medicação. Ele falou assim com meu marido: vai lá e compra esse remédio para ela. Eu usava o Rivotril 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Ele falou: você vai andar com o Rivotril no bolso. Você sentir que a crise vai chegar, você pica para ela não voltar. E o remédio para dormir, o remédio não ia. Irmã, sou serva. E eu passei por isso. A gente acha que às vezes lá fora os outros vivem essas doenças da alma, né? Essas doenças de ansiedade. Não. Não é porque nós somos servos que nós somos super mulheres, não. Um dia a médica falou pra mim: você não é uma super mulher. E muitas vezes a gente acha que a gente é uma super mulher, que a gente aguenta carregar tudo nas costas aqui, ó, e vai conseguir chegar lá e colocar ela bonitinha. Não vai. Vai cair no meio do caminho, vai cansar, aquilo ali vai te trazer dano. Então nós precisamos deixar o oleiro quebrar e fazer de novo, colocar a mão por dentro de nós. Muitas vezes ele não faz. O processo na vida da gente é demorado, porque a gente não deixa Deus colocar a mão por dentro. Mas eu precisava passar pelo oleiro. Por isso que Deus permitiu eu não entender nada, não saber nada, porque Ele me queria me colocar no vale. E lá Ele precisava me ensinar muitas coisas que eu aprendi. Como liderar, como trabalhar com mulheres, como tratar meu esposo, como ser submissa, que eu não era. E ele me falava: você não é submissa? Né? Porque às vezes eu queria que ele concordasse ou alguma coisa, né? Coisa boba, não quero desrespeitar meu marido. Mas ele falava. Então muitas coisas eu precisava entrar na roda de novo do oleiro para ele moldar de novo. Muitas coisas a gente perde, né? E desgasta. Então eu precisava ser moldada de novo. Mas eu precisava de um tempo, porque para cada um Deus tem um tempo de trabalhar. E Deus me colocou literalmente no vale. E eu fiquei no vale durante um ano. Fiquei sem nada, nenhuma função na igreja. Fiquei um ano, sem nada. Eu e Deus. Aí foi o tempo de eu e Deus. Eu e Deus. E quando eu estava naquele processo ali que eu saí do hospital, e eu e Deus, e aí eu tinha que me alimentar dele. Eu tinha que aprender a buscar dele. Eu tenho um caderninho lá que todos os dias eu ia para a palavra, ele me dava o alimento e eu me fortalecia. Outro dia eu ia para a palavra de novo, ele me dava o alimento, eu levantava mais forte. E eu fui, irmãos, eu precisava de buscar alimento todo dia para me levantar. Vocês não sabem o que é isso? Ter que orar e falar: Deus, me dá força para levantar meu corpo. Então eu precisei a depender de Deus, passar a depender de Deus. Mas eu precisava de passar por aquele processo. Porque senão eu não aprendi a depender dele. A gente está acostumado a fazer as coisas mecânico. E deixou de buscar a Deus e depender dele. Como já fui até falado e orado aqui, Deus falou. A gente está fazendo as coisas mecânico. Vai para o joelho, vai para a oração, vai para a súplica. Deixa Deus dirigir, deixa Deus trabalhar. Não é nós que fazemos, é o Senhor. Então quando a gente deixa Ele fazer, aí Ele faz do jeito dele. E eu fiquei nesse processo mais ou menos um ano. E eu conseguia fechar meu olho e via um vale mesmo. Eu me sentia no vale. Eu tinha visão do vale e eu lá. Então Deus me ensinou. Eu tenho um caderno lá que Deus foi me ensinando e eu fui anotando. Então hoje eu sei como que eu atendo uma pessoa. Eu sei como orar com a pessoa. Eu sei que tem coisas que não é para mim. Porque tudo eu pegava para mim. O rei Josias, ele entrou numa guerra que não era dele. E Deus falou para ele não entrar. O que aconteceu com ele? Foi morto porque pegou aquilo que não era para ele. Quantas vezes você pega um problema que não é seu para você? Quantas vezes você entra em lugar que não é para você entrar? Você fala aquilo que você não tem que falar. Então, gente, a gente tem que vigiar. E Deus fala primeiro: vigiai, depois vem orar. Deus não fala orar e vigiai, não, vigiai. Verdade. Vigia. Porque muitas vezes estamos cansados, desgastados, porque pegamos coisas que não é para pegar e colocamos aqui sobre nós. Então hoje eu aprendi, eu faço aquilo que eu dou conta, não faço mais, não pego mais nada que eu não dou conta, não. Entendeu? Então eu faço aquilo que eu dou conta, só pego o que eu dou conta. Eu tenho umas que às vezes querem conversar comigo, já sei o que é. Eu falo: Deus, não conversa. Eu falo: Deus, vai lá e trata.
porque eu sei que é para me desgastar. Então, nem hoje, nem tudo que é para mim eu pego mais. Mas Deus precisava forjar em mim. O que Deus tem para uma liderança, Deus precisa forjar. A gente tem que aprender dele, buscar nele aquilo. Então, eu fiquei 1 ano no vale. 1 ano Deus me ensinando. E hoje eu sei. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, conclusão, irmãs. Somos barro nas mãos do oleiro, Jesus. Ele nos quebra e faz de novo. Ele faz e refaz quantas vezes preciso for para que nós sejamos, do jeito que Ele deseja. E nós precisamos entender uma coisa para fechar, Maria, pode colocar aquela canção. As marcas que nós devemos carregar são as de Jesus. Aleluia. Fala para sua irmã, as marcas que você precisa carregar são as de Jesus. Não são marcas de trauma, de dor, de decepção, de ansiedade, de medo, de frustração. Não são essas marcas que o Senhor quer para as filhas dele. Mas nós precisamos carregar as marcas de Jesus. Quais são elas? Nós precisamos carregar as marcas de Jesus, que é o amor, a compaixão, a humildade, a paciência, a amabilidade, o domínio próprio, a mansidão, a renúncia, a entrega.